A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos para mais uma live aqui no seu canal Coluna de Betel. Estamos falando da bondade do nosso Deus, da grandeza do nosso Deus, de tudo que Ele tem feito por nós e que Ele ainda tem para fazer. Deus tem muita coisa para fazer por nós, mas é preciso que nós ficamos na brecha até que Ele possa realizar o seu plano. Plano de Deus, só quem pode frustrar o plano de Deus somos nós. Ninguém mais pode. O diabo tenta, mas se você estiver na brecha, o diabo vai derrubar o plano de Deus na sua vida. Então, os crentes, eles têm um pensamento de que já venceu o diabo já está debaixo dos seus pés, como a Bíblia diz, e ele não pode fazer nada contra nós. É um grande engano, viu? O diabo pode e faz. Só depende de você. Para o diabo, para Deus impedir que Satanás faça as coisas contra nós, ele vai olhar a sua vida e a minha. Você se lembra de Pedro? Quando Satanás pediu para peneirar Pedro, ele peneirar. Por quê? Porque Pedro estava fora de ação, Pedro estava fora de comando, Pedro estava fora de ordem. Então, a fé do Pedro não levava o Pedro à presença de Deus naquela época, naqueles dias. Mas Cristo conhece o coração de todos, conhecendo o coração de Pedro, interviu por Pedro contra Satanás perante o Pai lá na glória. Mesmo assim, Pedro ainda negou. Então, a única pessoa que pode impedir o diabo de agir contra a sua vida é você mesmo, estando na presença de Deus. Se você não fizer isso, não tem jeito. O diabo vence você. É a função dele, ele veio para isso, matar, roubar e destruir. Então nós estamos pregando e falando a palavra de Deus, esses assuntos tão importantes, e nós estamos dentro de um dos assuntos mais importantes da Bíblia, que é as leis, a vida de Cristo em nossas vidas. E nós temos falado sobre os ídolos, né? O apóstolo Paulo diz que não é nada, o ídolo não é nada. E o que é um ídolo? Todos nós sabemos que um ídolo pode ser uma pessoa que já faleceu, pode ser uma pessoa que está viva, pode ser, seja homem ou mulher, quem quer que seja, pode ser também um animal, a vaca, o cavalo, o touro, qualquer tipo de animais. Pode ser também o ídolo. Então nós precisamos vigiar quanto a essas coisas, porque Deus nos recomenda a fugirmos dos ídolos. Estamos falando sobre os ídolos, abram comigo em Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo de número 6, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6. Vejam aí o versículo de número 11. Paulo está dizendo assim: ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado, não estamos retinando o nosso
afeto de vós, mas vós estáis retinando o vosso afeto de nós. Ora, em recompensa disto, falo como a filho, abri também os vossos corações. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Observe que Paulo diz aqui: Coríntios, vocês estão retinando de nós. O nosso afeto a vocês não deixamos de prestar, mas vocês estão deixando de prestar afeto a nós. E por que Paulo dizia isso? Paulo está dizendo aqui: não prendais a um jugo desigual. O que é um jugo desigual? Para muita gente, para muitos pregadores, é uma mulher crente namorar com uma pessoa, com um rapaz que não é crente, com um homem que não é crente. É um jugo desigual para eles. Desigual por quê? Por causa da luz, que é o que eles falam. Eu, por exemplo, não ensino isso. Eu não. Se a moça tem condição, a mulher tem condição espiritual para trazer ele para a luz com ela, como eu já vi isso acontecer, e já vi casamento acontecer, e estamos casados e felizes até hoje, eu não recomendo que se faça isso. Por quê? Porque você é luz para ganhar os que estão nas trevas, queridos. É para isso que você está indo. Agora, se você sabe que essa pessoa tem uma conduta diferente, vamos dizer, é uma pessoa do crime, coisa desse tipo, aí é diferente, aí é outra coisa. Mas, o fato dele não ser crente, um rapaz de boa índole, de uma família nobre, de gente educada, gente de responsabilidade, de respeito, só porque ele tem uma outra religião, ela não pode namorar com ele para vir a se casar? Claro que pode. O que ela não pode é ir praticar o sexo antes do casamento, seja com o que é crente com ela, com aquele outro que não é crente. Não vejo nada disso, de errado nisso. Agora, o que é o jugo desigual? Você pertence a Deus e você ora pedindo para quem? Para um Deus vivo ou um Deus que foi feito pelas mãos dos homens? Imagina se isso é igual. É feito pelas mãos humanas, como pode ser igual? Quando Paulo fala do jugo desigual, está falando disso. Ele diz aqui o versículo de número 15. E que concorda entre Cristo e Belial? O que significa Belial? Quem é Belial aqui? Belial é o ídolo, é a imagem. É o ídolo, o Bolsonaro, o Lula, o Ayrton Senna, o Pelé, o ídolo. Não que essas pessoas sejam isso, mas ele se torna Maradona, por exemplo, na Argentina, que é um Belial, um ídolo. Mesma coisa, não muda nada, queridos. É uma questão de interpretação e conhecer a Bíblia. Aí Paulo diz assim, ou que parte tem o fiel com o infiel. Aí está. Aí você vai dizer, mas o católico é infiel. Quem disse a você que o católico é infiel? O católico não vai conhecer a verdade, não conhece a verdade, que é em Cristo Jesus e está adorando a Belial, todos nós sabemos, e eles mesmos sabem disso. Mas ele não significa que ele é infiel no que diz respeito nos seus propósitos de vida, na sua regra de vida, na sua conduta de bom cidadão. Quem diz que eles são infiéis? Seu cidadão é igual a todo mundo, qual o problema? Então, Paulo está dizendo aqui, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Aí todos eles são ídolos. Entendeu o que é um ídolo, querido? É isso. E fizeram de quem ídolo? De todos os servos de Deus, em especial no Evangelho. Pedro hoje é um ídolo, e Maria, a mãe do Senhor, que não é mais Virgem Maria,
a mãe do Senhor, que eles fizeram dela esse ídolo. Agora, quem mandou eles fazer isso com o nome dela? Tem alguma autorização dada por ela para que se fizesse isso com ela? Quem mandou o padre, o Papa, fazer isso com a Virgem Maria? Quem autorizou? Eles têm que prestar conta. Então ele diz aqui, ó, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, pois vós sois santuário do Deus vivente. Como Deus diz, neles habitarei, e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Eu serei para vós pai, vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, querido, tocar nos ídolos, Jesus chama de imundo. Quando a gente fala para vocês, para os crentes, quando os crentes que servem a Deus, os fiéis em Cristo Jesus, fala sobre a imagem de escultura, sobre o ídolo para o irmão católico, ele ignora, ele acha ruim. Por que não vê isso aqui? Não tem nada contra a religião de ninguém. Mas a realidade é uma só, queridos. Cristo está vivo. Teve 39 horas mais ou menos morto e está vivo para te dar vida. Então, como pode querer defender de uma coisa? Ele está dizendo aqui, ó, para que sois meus filhos, eu chamarei e terei vocês como filhos e filhas. Quando? Quando fugir dos ídolos. Com os ídolos não dá, meu querido. É o que Deus está dizendo aqui. Então, esse ídolo que transformaram eles a Virgem Maria, que não é mais virgem, eu vou repetir sempre, Maria é uma mulher que se casou com José e hoje, diante de Deus, ou seja, dormindo no pó da terra o seu espírito, seu corpo já entregue, que foi já destruído pela terra, ela preparada para receber o seu novo corpo, quando Cristo voltar para arrebatar a igreja, ela fugiu disso aqui, ó, dos ídolos. Mas fizeram dela um ídolo. Com quem autorizou? Quem autorizou fazer isso com Maria? E eles colocam Maria, a religião de uma forma geral, o catolicismo, por exemplo, coloca Maria em muitas posições. Por exemplo, quando rezam ou quando oram, não sei como eles entendem isso, mas quando eles rezam, eles dizem: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém? Agora, como Maria roga por vocês, se ela dorme no pó da terra? E aonde? E a questão é essa. A questão não é dizer que ela está fazendo isso. Dizer que ela está fazendo isso, todo mundo pode dizer. Mas a questão é provar que ela faz isso. Aonde está na Bíblia? Para muitos dos católicos, Maria é a intercessora, Maria é a medianeira, Maria é a nossa advogada. Vamos ver na Bíblia quem é o advogado dos crentes? Abram aí, primeira carta de João, capítulo de número 2. Quem é o advogado da raça humana? Ele diz aqui o capítulo 2 da sua primeira carta: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com Deus, o Pai, Jesus Cristo justo. Então, João está dizendo: meus filhinhos,
Essas coisas eu escrevo a vocês. Que coisa? Aqui o versículo capítulo 1 para frente. Essas coisas vos escrevo para que vocês não pequeis. Mas se vocês pecarem, temos advogado para com Deus o Pai. E quem é o advogado? Olha aqui, o Jesus Cristo, o justo. O 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. O negócio é muito estreito com a lei, com o mandamento, né? Eu vejo uma igreja evangélica seguindo o paganismo e achando que está seguindo o cristianismo. Descendo para o fogo, dizendo que está subindo. Está nada, queridos. Pastores e líderes de igrejas evangélicas, de igreja pentecostais e neopentecostal, que se diz protestante, junto com o catolicismo romano, dizendo que os mandamentos já foi nos tempos de Moisés, que as leis já passaram, e aqui João está dizendo, se não guardar, não tem como ser filho, nem ir morar no céu, nem conhecer, nem se livrar do pecado. Não tem como se livrar dos pecados se não guardar os mandamentos. Então João está dizendo aqui, ele, Jesus Cristo, é o nosso advogado. Onde está na Bíblia que Maria é a vossa advogada? Estão acusando Maria e comprometendo Maria de uma coisa que ela não prometeu a vocês, nem a ninguém. É importante, padre, você rever essas coisas. É importante que vocês observem isso. Por quê? Porque você está comprometendo toda a raça humana. Aqueles que vocês ensinam. Então você está levando eles para um caminho de morte. Por quê? Porque Maria nunca prometeu isso para ninguém. Nem autorizou vocês, os senhores, de uma forma geral, a fazer uma imagem dela. Vocês receberam essa autorização de quem, padres? O Vaticano? De quem vocês receberam essa autorização? Por quê? Porque 500 anos depois de Cristo é que veio estabelecida a lei, promulgada a lei, e vocês atualizaram Pedro como o primeiro papa, e a partir dali começou o papado romano. Tá? Quem autorizou os senhores a colocar Maria como sendo ela medianeira, como ela intercessora, como ela aqui advogava as suas causas? E quem autorizou vocês a fazer uma imagem dela e colocar ela pelo mundo afora, sendo aquela que cura, que faz uma série de coisas e que contribui para a salvação, que ajuda e que intercede na presença de Deus por vocês? Quem autorizou? Porque de acordo com a lei, isso é crime. É uma falsidade ideológica ao nome de uma pessoa que não autorizou vocês a fazer isso. Não tem autorização de Maria? Onde está a autorização de Maria? Porque na Bíblia não tem. Que pudesse fazer uma imagem dela e colocar em qualquer lugar, para que pudesse ser adorada. Aonde está essa descrição? Onde está essa ordenança? Onde está essa autoridade dada por Maria ou por um parente dela, por alguém, padre? Vocês precisam explicar. Onde está escrito? Se não está escrito, vocês estão cometendo um crime contra Maria. Ora, como é que eu pego a foto de uma pessoa que eu não conheço? Porque está cheio de padre aí falando sobre Maria, padre que tem 25 anos, 30 anos, sei lá quantos anos, que nem nunca ouviu falar, pegou como uma religião, como a sua religião e autoridade dada pela sua religião, e está falando dela desse jeito.
e ensinando a respeito dela o tempo todo. Pega a imagem disso aqui, é a Virgem Maria. Quem falou para você que é ela? Vocês a viram? Aí você pode perguntar, mas Jesus a gente não viu? Não vimos a Jesus? E como é que vocês, os crentes, podem falar sobre Jesus? Porque Jesus deixou escrito aqui e ele está vivo. E Maria está morta. Como fica? Aí você pode dizer, não, Maria está viva. Então prova. Onde é que está escrito que ela está viva em algum lugar? Aonde prova? Maria é do Senhor? Com certeza. Vai morar na glória? Com certeza. Vai ressuscitar? Com certeza. Está no paraíso? Não, senhores. Nem ela, nem ninguém. Só aqueles que ele ressuscitou aquele dia que ele veio aqui, que ele levantou dentre os mortos, e o Enoque, o Moisés, Elias. Não tem mais ninguém lá não. Aonde está tudo isso que vocês dizem? E onde está esse paraíso aí embaixo da terra? Embaixo da terra tem peixe e água. É o que diz a Bíblia, sabe? Essa terra, esse planeta está firmado em cima do seu firmamento, e por baixo do firmamento água e peixes, como a Bíblia diz. Aonde está o paraíso? Há um paraíso sim, lá na glória, Nova Jerusalém, onde está Moisés, Enoque, Elias e os que foram ressuscitados com Cristo, que não passa de 24. Biblicamente falando, só analisar. Então, como vocês podem fazer isso? Quem autorizou? Agora veja mais uma coisa. Abram comigo aí sobre Maria e Jesus. Nós vamos ver aqui no capítulo de número 8 de Hebreus. Abram comigo aí, 8 de Hebreus, e versículo de número 6, que diz assim: Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de superior aliança, que está firmada em melhor promessa. Então, quem é essa pessoa? É Maria ou é Jesus, queridos? Ele alcançou desculpa, excelente, mais excelente ministério, com a sua morte, com a sua ressurreição. Quem? Cristo Jesus. Para se tornar o quê? Mediador. Aonde está escrito que Maria é mediadora? Medianeira. Aonde está escrito? O mediador. Seja ela ou qualquer um dos apóstolos, qualquer um dos profetas, quem quer que seja. Onde está escrito que ela é. Mas Maria intercedia, talvez quando estivesse em vida, aqui sim. Mas faleceu, querido. Dorme no pó da terra. Ninguém vivo, ou melhor, ninguém que é morto faz nada por quem é vivo. Por isso Cristo teve que ressuscitar e ressuscitou. Está vivo? Ele está dizendo aí, ó. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Ora, se os filhos de Israel, desde Abraão, de Isaac e de Jacó, tivesse sido sincero com Deus, não caísse na idolatria, nos ídolos, no paganismo, nas vaidades dos seus corações, então Deus não precisava fazer uma nova aliança. Mas eles erraram, quebraram os mandamentos. Aí Deus teve que vir com seu filho para fazer uma nova aliança. E a nova aliança que foi feita, está feita no sangue de Jesus.
Ele verteu seu sangue para a salvação de todos. Abra em Hebreus também 9. Hebreus 9. Vejam aí o 15. Por isso ele é o mediador de uma nova aliança. Então, queridos, aonde está Maria medianeira, Maria que intercede, Maria, aonde está isso? Que vocês levam o povo, dizendo para o povo, para clamar Maria, para falar com a Virgem Maria, para que Maria faça isso por vocês. Queridos, vocês estão jogando conversa fora. Maria não nos ouve e nem responde. Ah, mas eu experimentei. Você pode dizer, experimentei um milagre assim, quem fez? Prova que foi Maria. Só existe dois para operar milagre hoje, através dos homens. Dois ser que opera milagre hoje através dos homens: Jesus Cristo e o diabo. O diabo faz milagre? Meu Deus, você nem imagina. Cristo falou? Claro. Falso profeta, o espírito dele faz descer até fogo do céu. Está na Bíblia. Esqueceu de Moisés no Egito, quando lançava as varas, o sacerdote, como ele virava cobra, os magos vinham fazer a mesma coisa? Esqueceu disso? Não esqueceram, né? Pois é. Agora, analisa quem está fazendo os milagres para os senhores. É o padre? É o papa? É Maria? Quem está fazendo os milagres? É o pastor? É o bispo? É o missionário? É o apóstolo, quando se recebe um abraço? Quem está fazendo esses milagres? Jesus diz, pelos frutos conhecereis. Eu não comprometo ninguém com isso. Porque só Cristo, para nós, pode fazer milagre. O outro pode fazer? Pode, mas é para ele. Para quando ele cobrar na sua destruição. Então ele diz aqui, ó, por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para remissão dos pecados que havia sobre a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, queridos, abraçado com a aliança eterna em Cristo Jesus, sendo Cristo esse mediador, esse advogado, esse intercessor, você se livrará do pecado. Você não tem outra saída. Mas Maria faz isso, Maria não prometeu fazer nada. O problema é que vocês se comprometem. Maria dizendo que ela falou que vai fazer, ela não falou isso nunca para vocês. E nem autorizou os senhores a fazer uma imagem dela. Ela não autorizou. Mostra na história. Pega a história, por exemplo, e mostra. Vocês precisam dar satisfação, padres. Vocês e o Vaticano têm que dar satisfação. Aonde está na Bíblia que Maria autorizou vocês a fazer a imagem dela e o que é pior, né? Vender por qualquer preço, né? E vocês chegar perto dessa imagem e dizer, isso aqui é Maria. Os católicos, meus irmãos católicos, não dá para vocês parar, pensar e olhar isso? Veja se você está certo, eu também estive lá. O dia que Cristo abriu os meus olhos, estou comprometendo a Virgem, a mãe do Senhor, e colocando a responsabilidade sobre ela de uma coisa que ela não fez. E nem mandou que se fizesse. Como pode ser isso? Ele está falando aqui, ó. Ele diz, aonde há, versículo 16, testamento, necessário é que intervenha a morte do testador.
Havia um testamento. Que testamento era esse? Satanás exigia que sangue tinha que ser derramado e sangue de inocente. E por que Satanás exigia, queridos? Porque o cordeiro estava morto antes da fundação do mundo. Ele já sabia dessa profecia. O diabo já sabia disso. Então ele cobrava. Cristo, então, faz uma aliança com o povo, com o sangue dos animais e dos bodes, de bode, de touro, de rola, aves desse tipo, não de cordeiro. Cordeiro simbolizava o sangue de Jesus. Mas esse tipo de animais, de aves, para que simbolizasse o perdão dos pecados ou pagasse a transgressão do pecador, pelo sangue que se derramava do cordeiro, que simbolizava Cristo morrendo por toda a raça humana. Então, aqui exigia, quando Paulo disse aos Colossenses, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou do meio de nós. Havia uma cobrança de Satanás. Caíram e me pertence. Adão primeiro pecou, me pertence toda a raça humana pelo seu pecado. É bom você saber que a raça humana hoje, ela pertence a Deus por ser feito por Deus, por trabalho, por serviço. Mas por justiça e santidade, ela pecou. Ela está na mão de Satanás. Era preciso e era necessário e foi necessário e se cumpriu que ele viesse, e ele veio. O testamento que havia adquirido o diabo lá no Éden contra os seres humanos, Cristo estava pagando. Como? Vertendo o seu sangue. E aqui está o versículo de número 16. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Testador, Jesus de Nazaré. Tinha que morrer. E de fato morreu. O versículo de número 17. Porque um testamento só é confirmado onde houver morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? É uma pergunta. Então, o documento está lá e ele está cobrando. Quem? O inimigo. Por acaso está perguntando o escritor dos Hebreus? Se ele não morre, se Cristo não vem e morresse para cumprir o testamento, teria alguma oportunidade de salvação a raça humana? De jeito nenhum. Aí ele diz o 18. É por isso que nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue. Por quê? Olha aqui está. Nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue. Ou seja, não tinha como fazer uma aliança para remissão dos pecados das pessoas se não tivesse o derramamento de sangue. Pelo sangue está a vida, meu amado. Então foi necessário que Cristo fizesse a primeira aliança com o sangue dos animais para simbolizar o perfeito e salvíssimo sangue de Cristo, que seria vertido na cruz, para que ele pudesse salvar toda a humanidade e se tornasse o nosso intercessor. Eu sinto muito, queridos católicos, mas vocês estão caminhando para um caminho de condenação. Maria vai cobrar. É bom ter mais respeito por ela, tá, seu padre? O Vaticano inteiro. É bom respeitar a Maria, a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou parar por aqui. Nós continuaremos no nosso próximo vídeo. Orem comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela Tua palavra, que é santa,
que é viva e que é eficaz. Como é bom falar desse Deus tão tremendo, não? Como nós gostamos e como eu amo falar o teu nome, Jesus. Por que não falar dos meus irmãos também, como Maria, santa e fiel, fidedigna, que se entregou ao teu Espírito Santo para que o Senhor pudesse vir ao mundo, nascendo dela. Todo respeito a essa grande mulher, a nossa irmã Maria, mas que não intercede por mim, e nem eu quero. Não posso querer a intercessão de Maria hoje, nem de Pedro, nem de João, nem de Tiago. E por que não? Porque são seres humanos igual a nós, igual a mim. Morreu, está dormindo no pó da terra. Salva, porque foi fiel, tranquilamente. Como eu serei, se for fiel, dormirei no pó da terra. E como Maria vai levantar naquele grande dia, eu também levantarei. Para glorificar o Senhor eternamente. Por isso, Deus, muito obrigado por tudo, pela tua palavra, por esse grande privilégio. Quero te pedir que abençoe os assinantes desse canal, que tem nos ajudado. Abençoa a nossa nação, sara a nossa terra, aqueles que vão ouvir esse vídeo, que receba de ti a graça, a misericórdia, o amor e a direção para te louvar e te exaltar para sempre. Obrigado pela oportunidade, obrigado por tudo. Abençoa os nossos jovens, abençoa a nossa nação, abençoa os enfermos que estão nos presídios, os velhos, os aposentados, que são os mais humilhados dessa terra. Abençoa cada um, os nossos vizinhos, meus familiares, meus filhos, minha família. Abençoa, Pai, meus netos, minhas netas, dá livramento. Eu te agradeço por tudo, Pai, por tudo mesmo. Em nome de Jesus Cristo, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Até o nosso próximo vídeo. Amém.